Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. No episódio de hoje, vamos discutir um tema que está no centro das conversas sobre o futuro da mobilidade urbana: os desafios e oportunidades da tarifa zero, o papel dos subsídios públicos e o impacto da inovação na gestão de mobilidade nas grandes cidades. Nosso convidado de hoje é Fernando Braz, profissional com mais de 20 anos de experiência no setor de mobilidade, com especialidade em soluções de estacionamento e gestão de fluxo urbano. Um olhar estratégico que pode nos ajudar a pensar fora da caixa sobre como planejar cidades mais eficientes e acessíveis. Fernando, muito obrigado por aceitar o nosso convite de participar aqui do podcast do Rio Ônibus. Eu tenho o prazer de ler os artigos que você publica com uma boa frequência no LinkedIn, e acho bastante interessante a abordagem que você faz sobre muito a questão dos estacionamentos, de gestão de estacionamento dessas áreas e essa relação deles com a questão da mobilidade urbana, que é uma coisa que a gente discute muito aqui no Rio de Janeiro. Então, em meu nome, em nome do João Gouveia, nosso presidente aqui do Rio Ônibus, e de toda a equipe e da nossa grande audiência, agradeço aí pela tua disponibilidade, por aceitar nosso convite. Eu é que agradeço a oportunidade e agradeço a Rio Ônibus por ter essa visão acima do teu segmento, quer dizer, se preocupando com outros atores. Isso é muito importante. Quando você sai do teu dia a dia e procura soluções que vão além, que vão precisar de outras intervenções, seja políticas, sejam órgãos públicos. É muito legal essa visão de vocês, além da operação de ônibus, vamos dizer assim. Sim. Me surpreendeu. Parabéns à Rio Ônibus. Obrigado, Fernando. É porque a gente entende que o transporte por ônibus está dentro da categoria do transporte público e está dentro da questão da mobilidade urbana, que aí envolve realmente muitos atores, porque muitas vezes as pessoas botam, transporte é ruim, transporte público é ruim, mas não entende em que condições que o ônibus roda dentro da cidade, então é preciso entender o todo para a gente identificar os problemas de cada ator envolvido e ver como solucionar. Bom, então, Fernando, você tem uma longa trajetória na gestão de fluxo urbano e no planejamento de espaços com alta circulação de pessoas, inclusive aí estacionamentos. Para a gente começar, a gente gostaria de entender qual é a sua visão do que é uma mobilidade urbana eficiente nos dias de hoje. Eu vou começar falando da minha experiência liderando mais de 70% das inovações em parques. Deve-se, em grande parte, a sempre ter colocado o cliente no centro. Ou seja, a visão de melhorar a jornada do cliente fez com que eu enxergasse a operação pela perspectiva dele e buscasse soluções e inovações. Tá? Por que eu estou falando isso? Ao analisar planos de mobilidade de outros países, indo a feiras no exterior, percebi que eles priorizam pedestre e transporte público. Sim. Ao contrário do Brasil, que ainda tem os planos e programas centrados no carro. Isso ampliou minha visão de que uma mobilidade eficiente é aquela planejada para ser integrada e sustentável. Nos melhores exemplos hoje do mundo, Paulo, todos os atores, eu digo poder público, operador de ônibus, operador de trem, metrô, investidores, ONGs, sociedade civil e, sobretudo, os usuários são ouvidos e atuam de forma coordenada. Então, sempre que eu tenho essa atuação, eu tenho como resultado uma melhor mobilidade e mais sustentabilidade. No Brasil, aproveitando, falta essa integração, a falta dessa integração resulta em sistemas fragmentados. Eu aprendi
indo a feiras do exterior, buscando soluções para o meu negócio, que é estacionamento, e que sim. hoje está muito integrado com mobilidade, exigem coordenação e visão compartilhada, sempre com foco no pedestre, sempre com foco no passageiro. Tá ok? Ok, pô, muito bom. E te perguntar, então, você falou um termo aí que é a questão da sustentabilidade. Então, em termos da sustentabilidade e da eficiência para as cidades, como a gente estava falando anteriormente, já é entendido pelos especialistas que o transporte público precisa ser prioridade. Como é que você enxerga esse debate? Visto que você vem de uma especialização que tem como maior fonte de renda justamente o transporte individual, né? Principalmente de automóveis. Então, como é que você vê isso? A gente priorizar o transporte público em detrimento daquilo que é o teu negócio, que é o gerenciamento dos estacionamentos. Como é que você enxerga isso? O que acontece? A evolução da mobilidade urbana, o uso de aplicativos, Uber e tudo mais, afetou esse negócio, o estacionamento. Eu já tive é, clientes me chamando, por que caiu 10% minha receita? Mas caía a receita do estacionamento, mas não caía o movimento do shopping. Eu Sim, ficava num sábado lá, botando funcionários lá na saída, observava que muita gente estava chegando de Uber, estava chegando. sim, Então, quem ia de carro saía mais barato, às vezes, ir de Uber. Então, sim, o estacionamento teve que se moldar a essa nova realidade de mobilidade urbana. Eu tive que começar a criar soluções para ocupar espaços com a redução do fluxo na garagem, transformar o estacionamento no hub de mobilidade. sim, Estacionamento hoje tem que ter bicicletário, tem que ter carregador de veículo elétrico. Daqui a 10 anos, quantos carregadores eu preciso ter? Então, eu tenho que adaptar minha infraestrutura para carga de muitos pontos de carga de veículo elétrico. Então, o estacionamento tem que se adaptar a essa nova realidade de mobilidade, sim. assim como o transporte e todos os outros, entendeu? Nós temos exemplos gritantes que isso não é feito. Nós reduzimos recentemente, falando do Rio, a tarifa do metrô, né? Mas não tem integração tarifária com ônibus. Nós temos exemplo da BRT cruzando estações de linhas de metrôs, de trem, metrô, sem uma conexão física. Sim. Nós, por exemplo, tiramos, e eu sou mais velho que vocês, eu conhecia antes, a Praça 15 tinha terminal de ônibus. Sim, Então, quando eu tiro o terminal de ônibus, eu reduzo o passageiro das barcas. Então, a mobilidade urbana não é feita de um modal só. Nós temos que entender que eu tenho que integrar com o outro sim. para poder, principalmente, beneficiar o passageiro. E parece que não estão tendo essa visão, entendeu? Temos sempre notícia de trens e barcas terceirizados, né? Hoje, ameaçando o rompimento de contrato. Isso já aconteceu com trem, com barca. Sim. E na minha cidade aqui, trocaram a empresa de ônibus, que estava há 20 anos, simplesmente botou uma outra com a mesma linha, com a mesma. Quer dizer, sem, no mínimo, um estudo de origem e destino. Então, as coisas são feitas sem um planejamento adequado. E acaba quem paga o pato é o passageiro. Você falou em tecnologia, nós temos hoje bilhetagem, veículo elétrico e tal. É inútil isso sem uma visão sistêmica. Sim. Eu ouvi notícias recentes, Paulo, isso envolve diretamente empresa de ônibus, de cidades que já estão colocando projetos de troca de ônibus para ônibus elétrico até 2030, até 2035. Quer Sim. dizer, nós temos um problema de redução de passageiro, ao invés de todo mundo sentar, o que eu preciso fazer para reduzir passageiro? Colocar mais terminais? Colocar integração com ciclovia? Fazer isso, fazer aquilo? É. Fazer uma Reduzir discussão tarifa, dar séria? prioridade, tudo isso. Isso. Fica o vereador falando que tem que trocar, mas qual a fonte?
Quem vai pagar essa troca? Sim. É um negócio meio É uma sei lá. discussão que nós temos, é exatamente isso, Fernando. Ah, vamos colocar a frota toda elétrica. Eu tenho Você falou dos estacionamentos. Daqui a pouco você vai ter que ter o estacionamento do shopping. Hoje tem 5 vagas com recarga elétrica. Você vai ter que ter Isso. 200 vagas, 300 vagas com a recarga. E como é que é colocar o ônibus elétrico? Ele tem autonomia para rodar na cidade? Tem infraestrutura? Tem corrente chegando na garagem do ônibus suficiente para alimentar uma frota de ônibus? Que abastecer com óleo diesel leva 5 minutos. Para Isso. recarregar a bateria de um ônibus para dar autonomia, vai levar quantas horas? E o ônibus tem que rodar 18 horas por dia, muitas vezes. É muito complexo. Você lembrou bem, em São Paulo, recentemente, chega a ser engraçado. Você compra 200 ônibus elétricos e tudo, estavam parados porque não tinham como recarregar. É Problema lá com a verdade. companhia elétrica. Então, chega a ser piada um negócio desse. Você que está, poxa, aonde vamos chegar? Quando eles vão sentar um com o outro, todos os envolvidos, e fazer de forma correta? Hoje nós vemos, Paulo, prefeituras e estados trabalhando em paralelo, cada um indo para o caminho. Senão o Sim, BRT estaria integrado com trem, com tudo, entendeu? sim. Conversaria com as empresas de ônibus. Eu criei o BRT Transbrasil, por exemplo. O que eu estou fazendo para aumentar o número de usuários? Se eu simplesmente jogar uma linha ali, eu não estou colaborando. Eu já tirei uma linha do veículo normal, né, dos veículos de Sim, passeio. Já, com certeza, prejudiquei e aumentei o tempo de viagem de desses viagem. passageiros. Em troca, eu tinha que fazer esse canal, fazer essa BRT, ter movimento. Uhum. E ignoram essas conexões que são óbvias lá fora. E os passageiros são tratados como um pensamento tardio, ou seja, são negligenciados nesse planejamento. Essa é a minha visão, Paulo. Eu Sim. estou de fora, não trabalho quase nunca com órgãos públicos, então essa é a minha visão de fora, quem está enxergando o que acontece lá fora e fico comparando. Por isso eu comecei a falar, além do estacionamento, em Sim. mobilidade, porque eu achei necessário estar dando esses toques para ver se a gente consegue sensibilizar. E agradeço muito a vocês essa oportunidade. Vou te fazer uma outra pergunta aqui, já relacionada à questão da tarifa zero. Você tem acompanhado, eu não sei se aí na sua cidade, você mora em Resende, né? Se já Isso. se estão com um projeto já de colocar tarifa zero, porque no estado do Rio de Janeiro já tem 20 cidades com tarifa zero e outros aí estudando. É um tema que está sendo muito debatido. Nós aqui do Rio Ônibus até defendemos a tarifa zero, lógico, com toda a responsabilidade, não é colocar a tarifa zero. Isso envolve aí todo um planejamento em torno disso para que ela possa ser efetivada e atender bem com todos os benefícios que ela proporciona à população usuária. E nessa nossa conversa, pô, não existe um almoço grátis. A tarifa zero, ela pode ser zero para o usuário, mas ela tem um custo para que o ônibus possa rodar, que o operador tem que ser remunerado, se não pelo passageiro que paga ali, mas pelo poder concedente que contrata o serviço e que tem que pagar por quilômetro. E a gente fala dessas fontes de recursos. Então, a gente fala da migração do Vale Transporte, que o empresário tem que pagar por força de lei para esse fundo que vai pagar, e outras fontes alternativas de recursos. E a gente fala muito da questão do estacionamento nos espaços públicos. Né? Tem o estacionamento do shopping, tem o estacionamento do prédio e tal, mas tem muito carro estacionado nas vias públicas. E esses carros ficam parados ali. Algumas cidades têm aquele tarifa azul, tem o estacionamento disso, daquilo, mas a gente não vê esse valor ser revertido de fato para o custeio do transporte público. Então, como é que você enxerga isso? A questão da tarifa zero, né, nas grandes cidades e como o ramo que você é especializado, essa questão do estacionamento, como isso pode reverter para o custeio? Quer dizer, se eu quero usar o meu carro de passeio e se eu ocupo espaço público estacionando, como ele pode colaborar para o transporte público? Quer dizer, que seria meio que estimular
o uso do transporte público em detrimento do veículo particular. E o veículo particular tendo que pagar o estacionamento para subsidiar o transporte público. Como é que você, que entende das duas áreas, das duas áreas, está encarando essa questão? Inclusive, no artigo recente que eu fiz sobre tendências, eu coloquei operar vagas de rua como uma grande tendência e que deveria ser tratado com maior carinho pelo poder público e até pelos investidores, pelas Sim, operadoras de estacionamento. Muitas estão fazendo o feijão com arroz, que eu digo tradicional, e não estão enxergando essas oportunidades. Tá? O debate sobre tarifa zero, eu gosto que ele está avançando. Isso é sim, bom, porque ele atende a grupos vulneráveis, idosos, estudante, desempregado, mas falta sustentabilidade financeira. O que eu digo? Tem cidades, por exemplo, Maricá, que deu certo, é um sim, exemplo que sempre citam, mas é uma cidade que teve uma receita absurda, um superávit com royalty de petróleo. sim, Só que isso não é realidade na maioria das cidades. A sim, maioria das cidades vive contando dinheiro para pagar as contas. Tá? E como viabilizar? Quer dizer, a tarifa zero é interessante, teria que ser aplicada em mais cidades. Tá? Eu acho que ainda é um discurso sem muita ação. O que é preciso? Você falou em vagas públicas, é um absurdo. Vou dar um exemplo do Rio, o que tem de gente que para em vagas públicas e não paga, paga sim, flanelinha. Quando você está sim, pagando a flanelinha, tu não está ajudando a financiar o transporte público. Eu acho que eu tenho que incentivar a usar o transporte público, fazendo com que o motorista pague uma tarifa de estacionamento sim, e aquele dinheiro passe e seja revertido. Tá? Então, primeiro, melhorar a gestão, e hoje você tem exemplos, assim como eu cito exemplos de boa mobilidade urbana nos outros países, principalmente, melhorar a gestão de vagas públicas, nós temos exemplo no Brasil. Bastaria sim, o secretário de transporte visitar uma cidade que tenha uma melhor solução e aplicar no município deles. Parece que não existe vontade política para isso. E desde que também, você falou um negócio, esse valor seja revertido efetivamente para o transporte público. sim, Tá? Então, se eu melhorar, o Rio teria condições de bancar um bom transporte público, porque muitas das vagas públicas o dinheiro vai para o flanelinha, não sim. para o fim que poderia. Poderíamos falar, e eu, quando comecei a ver isso, porque eu precisava me aprofundar, já que eu ia escrever sobre vagas públicas, sobre isso, sobre aquilo, financiamento inovador. Lá fora, Paulo, nós temos impostos verdes, então você paga o imposto Sim. para poder ajudar. Taxação de grandes fortunas, tem país que parte dessa taxação está indo para beneficiar. Então, nós temos em Nova York agora pedágio urbano, Sim. com parte sendo usado para melhorar o transporte. Quanto é a receita da linha amarela? Quanto dela é revertido para melhorar o transporte? Não Ou tem nem. seja, eu quero reduzir o número de carros na rua. Se o cara quer ter o conforto de ir de carro e pela linha amarela, que parte dessa receita seja revertido para dar um bom transporte público para aquele que tem que ir de ônibus. Sim. Então, temos que começar a pensar. E cada ator desses da mobilidade urbana atua como se não houvesse mais nada. Eu criei a linha amarela, eu pensei no passageiro? Não. Eu pensei na receita. Então, cada um está olhando só o seu lado. Sim. Eu tenho que redirecionar as receitas existentes. Em São Paulo, foi 1,6 bi de multa de trânsito em 2024. E lá diz que é para ajudar, melhorar projetos, mobilidade, bababá. E
Cada ano, Paulo, vou falar um assunto que foge até da tua pergunta, cada ano aumenta o número de mortes em acidente de moto. Sim. Isso é um outro Quanto desse problema que dinheiro nós foi temos. revertido para melhorar a infra, para eu ter linhas de moto exclusivo, ter alguma coisa tem que ser feita, ou reduzir a velocidade em algumas vias. Sim, É impressionante a não preocupação com o usuário. Então, além da multa, tem contato de merchandising, ponto de ônibus, isso, aquilo. Toda tudo essa isso pode verba reverter. tem que parte, porque, considerando que isso não é uma verba extra, é uma verba que não é para cobrir as despesas ordinárias lá do município, elas deveriam ser melhor aplicadas. Tá? Um assunto que eu Sim, não domino muito, mas eu fico preocupado. sim, Eu sim, citei esses valores e tal para falar que é falta de compromisso público. É tratar o transporte como direito social, sim. não como custo. Quando o vereador faz uma lei que diz que todas as empresas do ônibus têm que trocar o ônibus, é um absurdo o cara fazer isso, é uma responsabilidade, porque ele está jogando a população contra as empresas de ônibus, quando ele não faz nada para melhorar a infra, para melhorar o que poderia efetivamente resultar numa melhora. É impressionante. Para É, mim é demagogia, para mim é irresponsabilidade um negócio desse. é verdade, isso acontece, infelizmente. Então, Fernando, a gente tem um tempo básico aqui. Eu vou te fazer aqui a nossa última pergunta, querendo saber realmente a tua opinião. A gente sabe que o setor de mobilidade passou e está passando por grandes transformações nos últimos anos, especialmente com essa integração entre os modais, uso de tecnologia. E pensando no futuro, o que é que você considera mais essencial? Você já foi pontuando várias coisas aí ao longo da nossa conversa, mas o que é que você considera hoje essencial para que o transporte público acompanhe esse avanço tecnológico e se torne realmente mais atrativo para a população? Fazendo um resumo aí do que a gente conversou. Eu concordo que o sistema de transporte melhora a mobilidade urbana. Reforço que ele tem que ser integrado. Eu não posso pensar em transporte ele só. Não posso pensar em ônibus ele só, trem ele só, tem que ter integrado. Porque quando existe essa integração, eu vou reduzir a espera dos deslocamentos, vou ter mais eficiência, vou ter custo menor, vou ter menos carro na rua, vou ter sustentabilidade, vou ter tudo isso. O que nós temos exemplos reais desse problema que é sério, Paulo. São Paulo é a cidade que mais investe em mobilidade, que tem a maior Sim, rede de trens, de metrô e tudo mais. De 2017 a 2023, ela perdeu 2,6 milhões de viagens de ônibus dia. E hoje, mais da metade das viagens já são feitas em modais individuais. Ou sim. seja, mesmo sendo a melhor, E tendo a maior ela ainda tem frota de muita coisa ônibus, para tendo. corrigir, É exatamente isso. Isso é uma coisa para que a gente incentivar. comentava outro dia. São Paulo tem o É, melhor sistema de transporte em termos de numéricos, em termos de subsídio, vias de metrô, vias de trem, está sempre evoluindo. E mesmo assim, o transporte individual ultrapassou o transporte público em número de viagens por dia. Isso é uma isso. preocupação. Em São Paulo, a Fundação Getúlio Vargas, ontem eu vi essa matéria, e 44,7% avaliaram a mobilidade como boa. Mobilidade, Sim, não especificando o tipo de transporte nem nada. Por quê? sim, Se eu não crio condições da pessoa andar rápido e tudo mais, a avaliação não vai ser boa. O cara que fica 1 hora, 2 horas em engarrafamento todo dia, por mais que cada um tente fazer o melhor, a avaliação no final não vai ser boa. sim, No Rio foi 20 e poucos por cento, em Minas quase isso também. Ou seja, nenhuma dessas cidades, olha que são as cidades que têm mais recursos, sim. né? E, teoricamente, tem mais ônibus, tem mais linhas de trem. Verdade. Vou te dar um exemplo. Eu fui numa feira lá no exterior e passei por algumas cidades para ver especificamente mobilidade.
tá? Portugal tem pequenininho, menor que o estado do Rio, tem mais construção de quilômetros de trens e metrô do que o Brasil inteiro. Sim. Olha só. Em Madrid, no centro da cidade, tem uma zona de proteção para a sustentabilidade e tudo, que veículos de maior idade ou que Não podem consomem mais circular. são proibidos. Sim. Em São Lisboa tem isso proibidos também, em Portugal também tem isso. de Tem uma parar. zona no centro de Lisboa, da capital de Portugal, que você não pode andar com veículos mais antigos. Isso. Você é multado. Eu estava na frente de uma loja, vi o guarda parar um carro e tacar uma multa. Eu fiquei olhando, não entendi. O cara não avançou sinal, não fez nada e tal. Fui perguntar, eu sou muito curioso. O guarda falou o seguinte: não, aquele carro dele não poderia estar rodando aqui no centro de Madrid. E eu ainda avisei a ele que daqui a um ano e pouco, menos de 2 anos, no endereço dele, porque o cara, quando puxa a placa, vê o endereço e tudo, na casa dele já vai estar. Proibido também. Também. A área está sendo aumentada. Então, existe uma preocupação do poder público com sustentabilidade, com melhorar a circulação, com tudo. E o dinheiro dessas multas e tudo é revertido. Você tem, com 40 euros, você anda o ano inteiro com essas bicicletinhas elétricas. Sim. Então, você para com o ônibus, desce do ônibus, pega um bicicleta, ciclomotor, patinete. Um outro veículo, Sim. ou que seja, para não poluir, para reduzir o índice de CO2. Então, tem cidades que, na região central, não anda veículo de carga. As transportadoras tiveram que fazer um hub de mobilidade, um hub de logística, para dali sair um monte de carrinhos. São os carrinhos elétricos que levam ali as mercadorias. Bike cargo e tudo. Eu estava num bar lá, tomando café, quando eu vi passar um monte de bike cargo. Não, é que aqui não pode passar caminhão, porque eles não querem caminhão porque vai poluir. Então, nós temos que acordar e começar a fazer isso, não ficar... o ônibus não tem ar-condicionado, a empresa, bababá, então, esquecendo por que não tem. Para ter, tem que ter dinheiro. Para trocar o ônibus, tem que ter recurso. Quem vai pagar? Você falou, não existe almoço grátis, não é isso? Quem vai pagar essa conta? Então, Fernando, olha, te agradeço aí pela participação, pela conversa com a gente, por trazer essas ideias aí que eu já te acompanho, mas a gente poder ampliar esse debate que você vem mantendo aí, né, nas mídias sociais, aí, falando muito bem sobre a questão da mobilidade, a questão da gestão do espaço público, dos estacionamentos, de tudo isso, a gente poder trazer aqui para os nossos ouvintes. Então, te agradeço aí pela participação mais uma vez. Em breve a gente marca uma nova conversa aí para atualizar, porque é um tema que pode render bastante aqui. Tá bom, Fernando? Muito obrigado aí pela participação. Eu é que agradeço a oportunidade. Desculpa se eu me alonguei, às vezes eu me empolgo e falo até demais. Como mensagem final, eu diria o seguinte: as cidades hoje colhem o efeito de ter priorizado o transporte individual e a falta de políticas integradas. Ou seja, integrar hoje não é opção, é urgência mesmo. Sim. Essa é a mensagem. Um abraço. Falou, obrigado, Fernando. Olha, pessoal, agradecendo mais uma vez aqui ao Fernando Braz, um especialista no setor de mobilidade e soluções de estacionamento e gestão de fluxo urbano. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast do Rio Ônibus. Obrigado por embarcar com a gente. Continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.